Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos à palavra do dia. Antes de meditarmos na palavra do dia, gostaria de falar para vocês um pouquinho do que é o ministério profético. O ministério profético é, em geral, do tema ministerial, o mais amplo que há dentro da Bíblia. O que é uma igreja profética? A igreja profética não tem relação somente com o agora. Ela aponta para o futuro e não se limita em suas realizações, mas almeja o dia da volta do Senhor. Ou seja, gerações cresceram ouvindo que Jesus está voltando, né? Nós sempre pregamos, Jesus breve vem, Jesus está mais próximo de voltar, os sinais estão aí, aponta que o Senhor está mais próximo de vir. Aí qual é a diferença entre o ministério e a igreja? O ministério está relacionado a algo dentro da igreja especificamente. Geralmente envolve pessoas com dons ou habilidades específicas que se comprometem a servir em determinadas áreas, como por exemplo, em ministério de louvor, infantil, de jovens, etc, etc. O chamado é aquele que Deus te chamou para seu propósito. O que caracteriza o ministério profético de Jesus? O ministério profético desempenha um papel crucial na edificação da igreja, de fato, trazendo à luz as revelações divinas e orientações, olha aí, específicas de Deus para seu povo. Este ministério é uma manifestação da graça de Deus que permite à igreja ouvir diretamente sua voz e discernir sua vontade para tempos e estações específicas. O que é a religião profética? É uma religião profeta do grego, profetes, feminino profetiza. É um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural ou divino e que fala por eles, servindo como intermediário com a humanidade, passando esse novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para as outras. Ou seja, toda igreja deveria ter esse ministério profético, deveriam ter pessoas capacitadas no dom profético, né? Que não é só movimento, não é isso. O dom profético é um dom de discernimento de espírito, para sabermos discernir o que é de Deus e o que não é, o que é a vontade de Deus e o que não é, o que deve ser feita. Pessoas que são guiadas por si próprios não podem agradar a Deus. Ministérios que são guiados por si próprios não podem agradar a Deus. Porque a pessoa que está em um ministério tem que ser guiada pela voz do próprio Deus. Não é ninguém que tem que guiar. Não são capas que tem que guiar. Não é pessoas controladoras que têm que guiar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Então, muitas das vezes se afastamos de certos ministérios ou se afastamos de dentro de certas igrejas porque nós vemos muitas coisas erradas que não compactuam com a vontade de Deus. Aí são pessoas que têm um chamado profético. Então, nós que temos esse chamado somos perseguidos praticamente desde de criança. Já viram uns vídeos do tipo? Pessoas que foram perseguidas desde crianças são perseguidas principalmente em sistemas, né? Porque muitas vezes nós, como cristãos, que lutamos para andar na voz e direcionamento de Deus, nós não podemos ser guiados por sistema. Temos que ser guiados pela voz do Espírito Santo. Temos que ser guiados pelo próprio Deus. Quem quer ser guiado pelo sistema ou por si próprio, aí vai se arcar com Deus. É isso que eu falo. Há muitos crentes, obreiros e pastores que vão dar conta a Deus de muita coisa e muitos não vão perder a salvação, porque não foram guiados pelo Espírito Santo de Deus, e sim por coisas estranhas. Complicado, né? Muito desafiador. Que nós possamos andar em fidelidade, em sinceridade e pedirmos ao Senhor a direção para nossas vidas, para nosso chamado, ou seja, não é fácil. Muitos são os levantes e muitos são os que se levantam realmente para nos querer tirar da rota, do caminho do Senhor. Tudo que a gente deve fazer, a gente deve perguntar para o Senhor que tem esse chamado. Senhor, é para mim ir? Senhor, é para mim estar onde? Senhor, é para mim fazer isso? Senhor, é para casar com quem? Senhor, sempre apresenta o Senhor. A gente faz planos, a Bíblia já diz isso. Nós, como seres humanos, fazemos planos, mas quem decide é o Senhor. Aonde é para morarmos? Aonde é para estarmos? Essa é a vontade de Deus. Se aparece uma oportunidade de emprego,
ou se a gente coloca currículo em algum canto, a gente fica orando, e se for da vontade do Senhor, a porta certa, o Senhor, Ele pode abrir. Se alguém indica, a gente pergunta para Deus se é a vontade dEle ir, porque às vezes podem nos trazer muitos danos, porque às vezes é um engano, às vezes não é a direção de Deus. E muitas das vezes a gente, quando não tem maturidade suficiente, ou como estamos sendo manipulados pelas forças ocultas de muitos que tem por aí, que é os que querem parar ou perseguir o nosso ministério, que às vezes dentro do ministério, dentro da igreja, eles perseguem muito, principalmente famílias pastorais que não estão na brecha, que não tem visão, que não tem direcionamento, ou que simplesmente agem por impulso. Olha o perigo de sermos impulsivos, de fazermos algo por impulso. Sempre é bom orar antes, perguntar para o Senhor, andar na direção do Senhor. Então tem muita gente hoje em dia que não tem chamado, simplesmente foi chamado para outras coisas. Acredito menos para o ministério pastoral, ou então estão exercendo algo que não estão sendo, não vigiam, não oram e perderam a visão. Então simplesmente estão sendo guiados assim, por coisas que não é Deus. Então o mal tem se infiltrado dentro de muitas igrejas e precisam vigiar. E eu sempre tenho falado isso, que de 2 anos para cá ainda mais, porque a minha guerra não é de hoje. As perseguições que eu passo não é de hoje, é de muitos anos. O último vídeo que eu gravei lá no Facebook, na Influência da Graça, quem ainda não viu, vão lá ver, que eu falei sobre o espírito, alguns espíritos de cobra, né, que são espíritos, algo espiritual, no mundo espiritual, que as pessoas de misticismo trabalham ou agem, que é o espírito da adivinhação e outras coisas, que isso acontece com pessoas que às vezes estão dentro da casa que se diz de Deus, mas não tem nada de Deus. É um templo. E a gente espera, às vezes, a justiça do Senhor chegar, né? Para que esses ídolos saiam dos altares. Para que esse mal saia dos altares. Que são os espíritos de pessoas que agem na adivinhação, que são guiados por espírito maligno, por espírito de satanista, por espíritos que não provém do Senhor. Simples assim. E muitas das vezes a pessoa, ela não busca o conhecimento, ou não busca pedir ao Senhor a misericórdia para guiar os seus passos, a sua mente. E que se a voz que ela está ouvindo, ou a direção que ela está ouvindo, é do próprio Deus, ou coisas que não provém do Senhor. Porque a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável. É a Bíblia que diz, não sou eu. Isso não quer dizer que a gente também não passe aflições, porque a Bíblia também diz, e o próprio Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele falando, né? Vocês também vencerão. Então é misto que nós tenhamos aflições ou passamos por situações adversas. Mas não é para o crente viver o tempo todo sofrendo, o tempo todo passando luto, o tempo todo. Isso é o quê? Pessoas que não têm amor, que enxerga desse jeito, que tudo entrega para o Senhor, não deixa o Senhor vai fazer, não, o Senhor vai curar, não, o Senhor vai fazer isso. Muitas vezes não é para o Senhor fazer, muitas vezes é para eu e você fazer, muitas vezes é para eu e você solucionar o problema, muitas vezes é para eu e você ir atrás, muitas vezes é isso aí, que muitos vão se torar naquele dia: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso e fiz aquilo, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que não conhecesse, que não praticastes a minha palavra. Olha só, é muito desafiador ser cristão, é muito desafiador, na verdade não é ser cristão, é obedecer a Deus e obedecer os princípios da sua palavra, ou seja, a sua palavra. A Bíblia, ela é repleta de experiências que, na verdade, foram coisas escritas por pessoas inspiradas pelo próprio Deus, como qualquer um de nós, que às vezes podemos escrever um texto, né, do dia, um devocional. São pessoas o quê? Que está ali conectada com o Senhor e, de fato, tem intimidade, relacionamento com o Senhor, e às vezes escreve alguma coisa. Mas o bom mesmo é ser guiado pela própria palavra. Eu sempre falo isso. Porque o maior devocional que o cristão pode ler, o cristão pode ser guiado, o maior do evangelho é a palavra de Deus. Tudo isso é evangelho moldado. Porque é muito desafiador a gente guiar um povo. Então a gente guiar um povo escrevendo, né? Falando algo.
através de uma mentoria, isso e aquilo. Se a palavra já é bem clara, claro que a gente ouve profissionais ou pessoas ou estuda sobre assuntos que precisamos se adequar com a palavra e com o comportamento humano, não é isso? Nós estudamos o quê? Temperamentos, estudamos saúde mental, transtornos, porque precisamos de fato conhecer o ser humano para orientarmos, instruirmos ou sabermos de fato como ele se comporta, não é isso? Então, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, a Bíblia já dizia isso. Então, tem pessoas que têm um conhecimento absurdo, e é lindo, mas maior é o conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia também diz que há conhecimento que é animal e diabólico. Então, nem todo conhecimento é de Deus. Eu sempre falo isso, gente. A Bíblia também fala, em outro versículo que diz, observa tudo, mas só retém o que é bom, só fica com aquilo que é do meu agrado, conforme a palavra. E é isso que eu me apego, a palavra de Deus. Todos os ensinos que manipula a palavra, o que não vai conforme a palavra, eu descarto. Eu ouço, não bateu, tchau. Não é Deus. Então é assim que o cristão deve andar. É assim que o cristão deve ser guiado, ouvindo sempre a voz do Senhor e direcionamento da sua palavra. Mas bom é escutarmos, ou seja, termos um relacionamento, uma intimidade com o Senhor absoluta, ao ponto da gente ouvirmos a sua voz audivelmente e sermos guiados pelo próprio Deus. Isso é uma coisa linda, né? A maioria dos profetas, discípulos, ouviram a voz do Senhor. Eles foram guiados pelo Senhor. Eles tiveram encontro com Deus, porque é isso que nós, todos os cristãos, deveríamos ter, um encontro com Deus. Um relacionamento a fundo com o Senhor e com a sua palavra, mas além do conhecimento teológico, o conhecimento espiritual, que só vem de Deus, que foi a última palavra que eu falei, que é a sabedoria que vem do alto. Não adianta estudo terreno, sem ter essa sabedoria do alto, que no caso é o relacionamento e intimidade com o Senhor. Claro que às vezes é bom ouvirmos certas pessoas, algum conselho, alguma coisa do tipo, mas tem certas coisas que temos que ser guiados pelo próprio Deus. Não é pai, não é mãe, é o próprio Deus. Mas sempre analisando o que as pessoas mais velhas dizem. Se batem com a vontade de Deus, porque tem coisas que não batem com a vontade de Deus. Então a gente tem que estar alerta, porque às vezes o mesmo Deus que usou meu pai, que usou a minha mãe, é um Deus que permite eles também perderem a visão, ou seja, a idade vai chegando e às vezes eles podem estar equivocados, eles podem serem manipulados por algo oculto, é isso. Até nós mesmos que lutamos para andar em fidelidade, ou que lutamos para andar ouvindo a voz de Deus, a gente também pode ser enganados. É muito fino o mundo espiritual, então devemos ficar em alerta e sempre ouvindo a voz do Senhor Jesus, não se deixando ser levado por coisas que não provêm do Senhor, que Ele nos dê o discernimento para sabermos o que é de Deus e o que não provém dele, que possamos entender de fato o que Ele deseja para nós. Paulo, ele era um homem que tinha um ministério profético muito, vamos dizer, tremendo. Ou seja, quem tem esse ministério são pessoas que tentam, que se dedicam e transmitem as mensagens de Deus ao povo. É simplesmente ele dá direção para o povo, mas também ele dá direção, ele tem a direção para a sua própria vida. Mas nem todo direcionamento, como eu falo, é da parte de Deus. Então tem que ter o discernimento se é de Deus ou é voz que não está vindo de Deus. Então toda hora a gente tem que estar pedindo ao Senhor o que é dele e o que não é. E muitas das vezes somos o inimigo que quer usar a nós mesmos. Ou seja, porque se dá lugar, o inimigo inflama, aí ele faz cilada.
Então é muito fino o mundo espiritual, a gente tem que estar sempre conectado e pedindo a misericórdia para não sermos confundidos. Então quem recebe esse ministério praticamente profético é justamente os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Simplesmente, às vezes, o pastor ele é tudo isso. Ele é evangelista, ele é apóstolo, ele é mestre. Ele tem o dom de ensino, que é, como eu falei, a sabedoria que vem do alto. Claro que às vezes lê os livros e consegue absorver, às vezes até sem ter uma graduação, como meu pai e eu praticamente, né? Eu fiz 2 anos de pedagogia, mas eu não considero ter uma graduação. Então, assim, a gente consegue entender um pouco do conhecimento humano, buscar conhecimento, como na área da saúde eu fiz o técnico em estética, técnico em enfermagem, então a parte aí da saúde mental, que eu falei, sempre estou, né, tentando me atualizar, entender de fato um pouco, pesquiso também sobre um pouco sobre educação, já que eu fiz os 2 anos de pedagogia, acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, porque somos pessoas inteligentes, e para sermos inteligentes não precisamos, nós não é em tudo, mas em algumas áreas não precisamos fazer uma graduação, algo do tipo, para entendermos ou termos uma noção da coisa. Claro, é bom concluirmos para poder exercer no mundo, vamos dizer, no mundo secular, né? Nós podemos auxiliar os professores, não tendo a conclusão de um curso ou não tendo um curso. Praticamente eu conheço pessoas, a maioria das meninas que trabalham no Ministério Infantil na igreja, elas auxiliam as professoras sem ter curso algum, porque não precisa disso. Todas as meninas que eu conheço sempre são assim, né? Sempre foram assim. Trabalham auxiliando as professoras nas escolas sem ter um curso. Às vezes, com o tempo, elas às vezes adquirem uma bolsa, algo do tipo, e vai fazer pedagogia. Então, o Senhor, Ele vai nos dando estratégia, vai nos ensinando, vai nos instruindo, conforme também nós vamos se esforçando, não é isso? Mas tem a revelação da palavra que tem que ser dada pelo Espírito Santo do Senhor. Porque se ele não der, a gente só tem o conhecimento da letra. E só a letra, tem outro versículo que diz que a letra mata, se eu não me engano. Ou é um ditado povo, né? Agora me fugiu. Lá em Mateus 10:41, se eu não me engano, fala assim. A Bíblia diz que se reconhece... Deixa eu ver. Se é isso mesmo. Mateus 10:41. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa do justo. O que quer dizer? O versículo está querendo dizer que quem acolhe um profeta ou uma pessoa justa, por causa da sua profecia ou justiça, receberá uma recompensa igual a deles. E tem tanta gente que maltrata o profeta, tanta gente que não recebe um profeta de boa forma. Essa região é uma. Então, assim, é muito perigoso, eu acredito. Certas coisas a gente tem que ter cuidado. Então, que nós possamos sermos justos, você falou isso, que nós possamos ser justos, que nós possamos não mentir, que nós possamos andar na verdade, porque é um perigo quem mente, é um perigo quem engana, é um perigo quem não anda na justiça, é um perigo quem não gosta das coisas certas. Então é isso. Tanta gente às vezes nem é cristã, assim, não é crente, vamos dizer, né, mas conhecido, e às vezes é mais justa do que muitos que se diz crente. É isso que temos que ter cuidado. Por isso que a gente, eu acredito que no céu vai ter muita surpresa. Muitas pessoas que se descrentem, mas parece que é pior do que o mundo. O que é mundo que eu quero dizer? Essas pessoas que às vezes nem não são cristãs, ou seja, evangélicas, né, melhor assim, mas são justas. Claro que o Senhor não ama a idolatria. Tem tanta gente que é católico, mas não é idólatra. Tipo assim, não vive socado na igreja, adorando a outros deuses, algo do tipo. Elas têm temor ao Senhor, né? Elas têm fé, elas acreditam no sobrenatural, ou seja, que tem um Deus acima de tudo, que a gente foi criado, formado por algo, ou por alguém acima de nós, né? Por algo sobrenatural, que a gente não vê o mundo do nada. Então, assim, a pessoa que tem fé em Deus é porque tem fé em algo que é além, né?
Alguém nos criou, alguém nos formou. Então, que o Senhor nos ensine a andarmos em fidelidade, sermos justos e amarmos a justiça. Pessoas que não gostam desse ministério, praticamente são as pessoas que gostam de mexer com o ocultismo, como eu já falei. São feiticeiros, macumbeiros, eles são danados para querer atrapalhar nosso ministério ou nos confundir, porque eles gostam de... Eles têm inveja, simplesmente. Eu acho que eles não conseguem, eu não sei, eu fico pensando assim, o que às vezes a gente nem tem praticamente nada, mas às vezes só eles imaginar que a gente tem, sem a gente ter, às vezes acha que a gente tem dinheiro ou alguma coisa, ou tá prosperando, aí eles querem paralisar. É gente invejosa, gente que não tem o que fazer, né? Então esses são os piores invejosos. Quando é aquela pessoa, porque assim, eu de mim, praticamente eu não tenho inveja, principalmente pessoas que às vezes nem têm o conhecimento da palavra, mas pessoas que têm conhecimento da palavra e não agem como Deus quer. Aí eu fico revoltada, porque, tipo assim, eu gosto de ser justa, então eu gosto das coisas justas. Mas tem aqueles que conhecem a palavra e mesmo assim não praticam. Então é muito desafiador. Que Deus tenha misericórdia. Quem somos nós para julgar? Nós não podemos julgar ninguém, né? A não ser o próprio Deus que julga, que conhece a cada um e sabe como tratar, como mudar. A gente está aqui apenas para falar a palavra. E é muito desafiador a gente querer falar sem sermos tóxicos, né? Ou sem maltratarmos alguém. Porque tem pessoas, pastores, que são muito tóxicos nas palavras e isso é muito ruim. Porque a gente vai ter que dar conta, né? Quem é evangelista, pastor, alguma coisa, tem que, missionários, profetas, vão dar conta a Deus de tudo, das pessoas que instruíram, que ensinaram, que lideraram. Então é tanta coisa que a gente fica assim, meu Deus, por que o Senhor me escolheu para tal coisa? Por que o Senhor nos escolheu para falarmos da tua palavra? Porque é um chamado pesado, né? Todo mundo hoje em dia quer ser pastor. Todo mundo hoje em dia quer ser isso e aquilo. Gente, é tão desafiador. E uma das características mais verdadeiras, ou que alguém tem um chamado, é o servir, é o amor pelas pessoas. Claro que não podemos ser exagerados. Às vezes fazer pelo outro e esquecer a casa. O principal é a casa, mas temos que fazer também pelo outro. Então assim, são coisas que isso, fazer pelo outro, não é só pastores, é todo mundo, né? Todo cristão que conhece a palavra de Deus, de uma certa forma, está fazendo algo por alguém. Então que possamos andar na fidelidade, na direção do Senhor. Então, a última mensagem, como eu falei um pouco sobre isso, sobre o mundo espiritual e suas tipos de serpentes espirituais, que muitos não acreditam nisso, mas existe. E a gente é prova viva disso. Eu falo que nós aqui em casa é prova viva disso, que sonhamos, eu e minha mãe principalmente, e já sonhamos com cobras e serpentes. A gente tem que estar muito em alerta para não ser enganado, porque a minha mãe mesmo, a última vez que eu sonhei com a cobra, que como eu falei, representa esse espírito de feiticeira, de feitiçaria ou de feiticeiros, foi a última vez que uma pessoa entrou aqui e eu cismei que ela era uma macumbeira. E minha tia já tinha dito, né, a tia Luzia, cuidado com abraço, que às vezes é abraço de tamanduá. E a mesma pessoa, ela orou pela uma irmã lá da igreja, ela falou para a irmã que estava com espírito de morte, falou para mim também, falou para a igreja toda que estava com espírito de morte. Isso não se faz, são espíritos de pessoas o quê? Usadas pelo adversário para colocar palavras que não condiz com a vontade do Senhor. O Senhor é vida, o Senhor não é morte. A igreja poderia estar morta espiritual, porque onde há uma igreja que não tem discernimento, para discernir o próprio espírito se estava nela, se era de Deus ou não, mas a Deus ninguém engana, nem os seus. Então, eu estava na brecha e eu tinha sonhado por pouco tempo, né, com uma cobra enorme, e haja minha mãe com contato com essa pessoa, minha irmã com contato, e eu vigia com fulana, vigia com Beltrana. E no fim,
tudo que ela falava, eu falava, tem algo estranho. Até o momento que uma vez ela falou assim, e ela mentindo e tudo mais, né? Fofocando os outros, algo do tipo assim, quem leva a conversa dos outros leva a sua, e às vezes leva distorcida, e às vezes se fazendo de amorosa, mas às vezes a falta de sabedoria, né? A vigilância, a gente tem que vigiar muito. Que é místico que nós sentamos com alguma colega ou alguém para comentar e conversar sobre alguém. Mas é feio quando você age com falta de sabedoria ou com palavras amaldiçoadoras, né? Palavras que não é bom. Então a Bíblia diz que na nossa boca há poder de vida e há poder de morte. Então eu posso matar alguém com a minha boca. Olha o perigo. Então a gente vai dar conta daquela alma, né? Temos que ter um certo cuidado. E às vezes na hora dos estresses, quando estamos feridos de tanta injustiça e de tanta ruindade, a gente finda abrindo a boca. Mas às vezes merece para certas pessoas. Porque tem gente que às vezes merece a morte, que não quer se arrepender, né? Se arrepender da maracutaia, se arrepender de perseguir, de fazer coisa que não convém às pessoas. Porque a mesma pessoa, ela abriu a boca e disse assim, um dia minha filha começou a namorar com um moço, e eu não gostei dele, eu pedi para ele morrer, orei e ele morreu. Quem já viu isso? Quem já viu o crente fazer isso? Mesmo que não goste da pessoa. Cada um vai pro seu lado, né? Se não quer que a filha namorasse, e quem tinha que decidir era ela, não era mãe, não era pai. A convivência dos dois ou no namoro, eles iam saber se ia dar certo ou não. Porque a mulher sabe quando o homem ele trata bem. O homem também sabe quando a mulher trata bem, porque no namoro já dá sinais, ou no conhecimento. Praticamente, eu cheguei aqui em Bom Jesus, eu passei praticamente quase 2 anos para conhecer um moço, assim, só em conversando, em palavras e tal. Poucos contatos, alguns dias, assim, só conversando, praticamente, pessoalmente, muito difícil pelo WhatsApp. E conversando próximo à família e tudo mais. Após 2 anos, que a gente praticamente, nesse dia, eu chamei para ir pro culto, que nunca me chamava, que eu acho que o crente tem que chamar pro culto. Então, às vezes, quando a pessoa não tem ação, a gente vai dar uma de ação, né? Que não é legal pra mulher. Uma mulher que fica ensinando a pessoa a isso e aquilo, é porque ainda é menino, ainda precisa amadurecer, né? Não estamos aqui para julgar. Aí, mas a gente vê que às vezes a criação não foi instruído, né? Não teve ensino na igreja. Por isso que é importante os pastores ensinarem os jovens, os pais ensinarem os jovens, os líderes jovens ensinarem os jovens, porque às vezes não teve os pais dentro da igreja, não teve pessoas ou pastores que instruíram como Deus queria. É isso, às vezes a pessoa ela vai crescendo com a índole má. Não é mal, vamos dizer. É uma índole que é muito, vamos dizer, bruto. É isso, né? Então, assim, às vezes críticos demais, ou orgulhoso demais, ou simplesmente enfim. É isso, é a mentalidade, né, da pessoa que precisa ser moldada. Deus pode moldar? Pode, se a pessoa quiser aprender, mas tem coisas que a gente ainda fica com medo, né? E por isso que o trabalho é essencial de pastores e líderes de jovens que sabem ensinar os jovens. Principalmente os homens, né? Porque mulher, acho que é mais fácil, mulher é mais maleável, mas ainda tem muitas mulheres que são também assim. Então é complicado. São pessoas egocêntricas, são pessoas que não tá nem aí para do outro, não tá nem aí pro próximo, não tá nem aí. Ou seja, às vezes você tá doente o dia todo, a pessoa não passa um dia, não manda uma mensagem, não tem prazer em responder essa mensagem rápida, não, tanto faz como tanto fez, é criancice ou é o quê? É falta de interesse, né? Se der deu, se não deu, se der não deu, não sei. Então, não é todos sempre pedimos a direção do Senhor. E nesse dia de que nós fomos ao culto, aí foi aí que eu falei assim, pronto, hoje é um dia que a gente acha que pode ter uma intimidade maior, vamos dizer, já que era só conversa, né? Praticamente, poderia sair um abraço, alguma coisa do tipo. Eu comigo pensando. Mas infelizmente as palavras e as coisas já não deu, né? Então assim, a gente sempre tem que estar na direção do Senhor e andarmos no caminho do Senhor, porque temos que ter os passos, né? Até o namoro, até o noivado, sabermos
se relacionar da forma que Deus deseja, não como muitos por aí, né? Como outro dia fiquei sabendo, uma colega minha, que ela já foi casada ou junta com um moço, ela estava afastada, se juntou com um rapaz e teve alguns filhos dele, não deu certo esse casamento. Estava solteira, ultimamente chegou um homem que estava separado, casado há pouco tempo separou, começou o namoro com ela, no fim engravidou e nunca mais apareceu por lá. É isso que tem acontecido dentro das igrejas. É coisa feia. Então, se ela tivesse aguardado e esperado em Deus, não estava grávida, não estava esperando ele, né, aparecer. Porque cristão tem que namorar direito. Cristão, sexo é após o casamento, é após o matrimônio. Essa é a vontade de Deus. É conforme os princípios da palavra do Senhor. Não é fácil, às vezes, se segurar até o casamento, mas é a vontade de Deus, para que evite essas coisas. Então, muitas vezes a gente sofre só por causa do apego. E a pessoa não é para você o que você é para ela, né? Que às vezes você dá atenção, às vezes você cuida bem, ou tá ali e a pessoa tá nem aí como, tipo assim, tanto faz. E às vezes essas coisas nos doem tanto que às vezes não é só em conhecimento assim, algo para namoro, mas às vezes até na família, né? Às vezes tem pessoas que não tá nem pra você, às vezes é irmão, mas às vezes não tá nem aí pra sua dor. Às vezes até o pai ou mãe, você fala e parece que, e os líderes são desse jeito dentro da igreja, é líder jovem, pastores, que coisa feia, não tem dó da dor do outro, não tá nem aí pra dor do outro. Então assim, que cristãos somos nós? Tem nada de cristão, né? Então que Jesus nos ensina a ser como ele, porque, como eu falei, a última vez que eu sonhei com a cobra, vocês têm que ver o outro vídeo, né, lá no Facebook, para vocês entenderem isso que eu tô falando. Que uma irmã em Lagoa de Velhos sonhou com a cobra. Outro dia, a minha mãe teve um sonho nas Maria, quando a gente chegou logo, e eu tive aqui assim que cheguei. E sempre é de lutas e essas coisas, porque cobra representa traição, cobra representa feitiçaria, cobra representa você sempre em ataque. Ou seja, pessoas que são usadas para feitiçaria, para destruir lares, para inventar de ajuntar casamento, inventar de fazer casamento. São coisas que é terríveis. São coisas assim que não é a vontade de Deus, tá? A gente tem que estar sempre vigiando, ou às vezes querendo afetar a nossa saúde também. Porque antes de eu sonhar com a cobra aqui, a minha mãe tinha sonhado, até 2 sonhos com cobra lá nas Marias. O primeiro foi quando ela sonhou com a cobra no nosso telhado, e chegou uma mulher lá se dizendo missionária, e no fim não era, parecia uma feiticeira. E eu tive 3 sonhos com ela como se estivesse de costas fazendo oração contrária. No mesmo período eu sonhei com uma colega minha, que eu fazia o técnico estético, eu sempre falo isso, às vezes a gente não esquece, né, certas coisas, tem dificuldade de esquecer. Talvez está ligado a quem tem autismo. Ou seja, uma era se dizendo da missionária, que se filtrou dentro da Assembleia. E a outra era da Universal, se dizia colega lá da turma, né? Minha amiga não, colega lá da turma, morava em Natal. E uma vez eu sonhei com ela e eu escutava a voz quando dizia assim: ela fez obra de feitiçaria para atrasar sua vida profissional. Até hoje eu vivo praticamente doente. Eu já cheguei aqui doente e fiquei pior depois que estou aqui. Então, assim, são pessoas que são levantadas pelo diabo, pelas trevas. Então, assim, sempre fui perseguida desde criança por obras espirituais. Eu tinha enxaqueca lá em Sítio Novo, que dependendo da cidade, do ambiente, você já sente, né, o peso, as coisas espirituais de pessoas que fazem oração contrária. Quando eu cheguei na Lagoa de Velho, aconteceu isso. Né, que uma irmã teve uma visão lá de uma cobra querendo me enganar, e foi espírito de psi. A irmã teve uma visão e outra colega minha falou assim: quer se eu sonhei que uma psicopata te enganava. Aí, quando cheguei em Lagoa de Velhos, ou em As Marias, aí minha mãe teve esse sonho. E foi uma perturbação na casa, separação da minha irmã, meu cunhado. E na minha vida, coisa terrível, né? Que eu, na época, ouvi uma promessa há muito tempo atrás, dizendo que o meu era do Sul. E eu comecei a conversar com um rapaz de São Paulo, filho de pastor. E eu pensei que seria ele no momento, e ele foi uma frustração, foi algo terrível, foi algo assim que
deixa abalado até hoje, né? E nisso, são coisas que acontecem que foi através dessa endemoniada, né? Essa usada pelo inimigo. Porque eu vi ela 3 vezes fazendo ação contrária. E na última vez o Senhor mostrou ela com a filha e a filha fechando lá um comércio que ela tinha. E o Senhor dizia assim, eu vou fechar porque você é inocente. Aí pagaram, né? Porque às vezes Deus permite. Deus permite adversários passarem por situações para não tocar em nós. Porque às vezes Deus diz, não toca, não mexe, não faz isso. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então a gente deve ter cuidado com quem a gente mexe. E se, como eu falei, se não para de mexer, um dia vai dar conta a Deus. Só não é no céu, né? Porque quem gosta dessa maracutaia. Então, assim, às vezes Deus tem propósito, às vezes Deus tem um mistério, né? Mas é muito terrível pessoas desse tipo. Então, assim, são pessoas que às vezes são usadas, como eu falei, espírito de engano, de traição, de engano, de mentira. É ataque. E eles fazem também, esse tipo de cobra pode atingir a nossa saúde. Então, são serpentes espirituais. Porque o inimigo, ele aproveita a situação para nos oprimir. E nisso, quando eu passei tudo isso lá nas Marias, aí passou-se um tempo, um dia uma irmã, que ela sofria muito com o marido alcoólatra, a mãe viu ele quando bebia, ele só faltava matar ele e os filhos. Aí um dia ele veio com uma capa, com uma cobra, e parou em frente, do lado da nossa casa, que é ao lado da vizinha. Essa capa caía e atingiu o filho dela. E essa mulher passou uma prova com o filho dela na saúde, né? Então, assim, foi algo espiritual também, porque em parte de Deus, é coisa da saúde. Talvez ele ficou como bipolar não tratado, mas a gente, de fato, que entende o mundo espiritual, sabe que ele ficou, foi uma seta que veio no mundo espiritual e atingiu, porque alguma brecha ele deu. Aí a seta entrou. Então é isso. Cobras de pessoas que fazem a obra contrária para destruir lares, como eu falei, deixar as pessoas no alcoolismo, né, viciadas e querer, enfim. Ele quando o bebê queria matar ela, queria matar os filhos, ele adulterava, né, traía ela. Então, assim, dava dó, porque era um casal, uma família linda, mas acontecia isso. Então, assim, essa região aqui é muito pesada, é muito terrível. E eu falo, Jesus, quando a tua justiça vai chegar? Porque eu tenho 36 anos e 36 anos que eu vejo coisas erradas, coisas injustiças, e é evangelho falido, um evangelho de mentira. Quando a sua justiça vai chegar? Quando vão ter amor na prática de verdade, não só de palavras? Quando vão ter discernimento para ver o que precisa? Quando? Porque, às vezes, as pessoas não oram, não enxergam, já perderam a visão e ainda quer continuar nas cadeiras sem visão. Vamos vigiarmos e orar, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia, porque quem ora fazer como uma irmã, que a gente fez essa semana de oração em Tangará, e ela falou, quem ora, Deus não deixa muito tempo a gente enganado. E é verdade, não deixa. Então, que o Senhor nos ensine a andarmos em sinceridade, em fidelidade. E, enfim, a gente não deseja mal para ninguém. A gente não pode desejar ir fazer oração contrária para alguém quebrar a perna, para alguém fazer isso, que alguém vai pagar. Que não, simplesmente a vida já faz com que a pessoa colha, né? Para que a pessoa reconheça, se humilhe e peça perdão dos males que faz, ou que falou, ou enfim. A gente não pode desejar mal de ninguém. Mas, por mais que esse tipo de pessoas que às vezes não quer se arrepender, só vive fazendo obra e coisa ruim pros outros, às vezes merecia um tratar da justiça da terra, né? E às vezes seriam aniquilados. Mas quem sou eu? Na hora da raiva a gente fala umas coisas, mas é o Senhor Jesus. Então que possamos andar de mão dadas com o Senhor, com intimidade, que o Senhor sempre vai nos instruir a termos o discernimento para vermos como é que o inimigo age. Então a paz do Senhor, essa é a palavra do dia. Ficamos na graça e buscamos sempre o conhecimento do alto, porque a Bíblia diz que a ciência nos últimos dias ia se multiplicar, e a gente tem visto isso. Então, assim, cada vez mais a gente vê, assim, os sinais de avanço do Senhor estão mais próximos. Então, que sejamos guiados por Ele, que nós cristãos temos que ser guiados por Ele, se a gente quiser ir para o céu, né? Então, assim, muitos crentes precisam ser guiados, porque senão vão ser manipulados pelo inimigo. Como é que a pessoa manipulada pelo inimigo vai para o céu? Não vai. Então, bom é sermos todos guiados pelo Senhor e andarmos em união, em humildade, em
fidelidade. Porque o problema de muitos é orgulho, o problema de muitos é a falta de amor, o problema de muitos é a falsidade. Eles não reconhecem e não pedem perdão. Terrível é isso, né? Então, meu pai e minha mãe foram para a casa do Senhor e eu fiquei aqui fazendo a vontade do Senhor, né? Para que eu fui chamada para isso, né? Porque bom é estar na casa do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor. Para isso eu nasci. Mas tem coisas que a gente às vezes tem que esperar o Senhor agir, né? Que a manipulação foram grande. Quando eu cheguei aqui, um dia eu sonhei com um evento de mulheres, eu e minha mãe, à frente praticamente. E enfim, houve uma mudança de pastor do nada, assim, da noite pro dia. E botaram outras pessoas, e no fim fizeram a festa. E eu falei, Jesus, Tu não és Deus de confusão, Tu és Deus de paz. Se for para um dia eu dirigir essa igreja, essa congregação, o Senhor prepare. Se não for, prepare outra. Mas vou andar na Tua vontade, Senhor. Bom é estarmos onde o Senhor quer que a gente esteja. Bom é trabalharmos naquilo que o Senhor quer. Bom é trabalharmos onde o Senhor quer. Bom é andarmos na sua direção, não a direção de manipuladores. Porque a Deus ninguém pode enganar. Mas bom é sermos a escolha do Senhor. Eis-me aqui, né, para fazer a vontade do Senhor. Que no mesmo período eu também sonhei com uma igreja que era construída praticamente aqui na frente. Por incrível que pareça, eu tive esses dois sonhos. Eu falei assim, ai, quem será que vai construir? Será que um dia eu vou construir? Será que um dia, né, vou trabalhar para isso? Ou alguém vai me ajudar? Então a gente espera em Deus, porque o Senhor não mandou eu construir. Eu só tive o sonho que uma igreja era levantada aqui. Então a gente espera o tempo de Deus, se assim Ele quiser. Se alguém tentou atrapalhar, vai se ver como Jeová. Eu sempre falo isso. Quem tenta atrapalhar as promessas, as coisas do Senhor, vai se ver com o papai. Porque para os planos de Deus, é de Deus. E ninguém pode impedir o chamado de Deus. E mais, a gente tem que ser guiado por Ele. Então o Senhor dá sonho aos seus. Né? O Senhor fala com os seus de uma certa forma. De uma forma ou de outra. Nem que seja por sonhos. Então é isso. Ministério não é fácil. Que o Senhor nos ensine a andarmos ouvindo a sua voz em tudo que fizermos, em tudo que formos fazer. Que o Senhor me capacite, que o Senhor nos capacite, né? E todos os seus possam estar posicionados e orar. Andar orando, olhando e vigiando, para não cair em tentação. A paz do Senhor a todos. Boa noite.